Glória a Deus, irmãos. Nós estamos dando continuidade mais nessa série de mensagens e ministrações que nós estamos fazendo da carta aos Efésios. Hoje nós vamos entrar no capítulo número 3 dessa carta, amém? Eu espero que esses estudos, essas ministrações, elas tenham sido de grande preço para vocês, de grande valor para vocês, que vocês possam estar aprendendo, né? E tendo essa revelação íntima de quem é Cristo Jesus na vida de todos vocês. Então, meu desejo nessa noite é que vocês saiam daqui um pouco mais arraigados, mais enraizados nessa rocha eterna que é Cristo Jesus. Amém. Né? No capítulo número 2, nós recebemos uma mensagem um pouco mais dura, né? Que ele fala de como nós éramos depravados, de como nós éramos ruins, né? Não é que a gente era ruim, né? A gente era pior do que a gente pensava ser, mas muito mais amado do que a gente imagina. Mas hoje é uma mensagem um pouco mais leve, para um pouco mais de entendimento, e eu creio que todos nós vamos ser abençoados. Só fazendo aqui uma breve retrospectiva, nós começamos lá no capítulo 1, falando sobre a saudação paulina, saudação de Paulo, que tem todas as cartas, né? O apóstolo Paulo cumprimenta os irmãos, eu saudo os irmãos que estão na igreja em Éfeso, ou em Corinto, ou no Parque Bristo, aos santos do Parque Bristo. E ele faz menção do seu apostolado, né? Eu, apóstolo Paulo, enviado por Jesus Cristo. E aí depois ele continua começando um louvor falando sobre as bênçãos espirituais. Aquilo que Cristo revelou para ele. As 5 bênçãos espirituais: eleição, predestinação, remissão dos pecados, revelação do seu mistério, da sua boa vontade e o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo como penhor, como garantia, um selo de inviolabilidade, de autenticidade. E depois o apóstolo Paulo continua fazendo uma oração. Depois que ele explica todas essas coisas, ele diz assim: agora eu oro para vocês, para que vocês tenham mais entendimento, para que vocês saibam de todas essas verdades e vocês participem de todas essas verdades. Entramos no capítulo 2, a primeira parte do capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar sobre salvação pela graça. E ele divide essa primeira parte em 3 sessões. A primeira sessão, que é aquela sessão onde vai falar de como nós éramos sem Cristo Jesus, como nós éramos antes de ter sido alcançado pela graça. Então ele vai dizer que nós estávamos mortos em delitos, em pecados, em ofensas, que nós só fazíamos a nossa vontade, vontade da nossa mente, vontade do nosso corpo, que nós só fazíamos a vontade do inimigo, da potestade, né, dos dominadores do ar. Mas aí tem aquele versículo de transição, tem aquela palavrinha-chave que vai dizer: mas, entretanto, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor, Ele nos amou e nos vivificou, ressuscitando nós junto com Cristo Jesus. E não só isso, Ele não só ressuscita aquele que está morto, mas Ele faz assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Agora você que era uma pessoa descartada pela sociedade, sem esperança no mundo, não tinha lugar para ir, sofria com um monte de preconceitos, um monte de enfermidade, agora você tem esperança. Agora você senta na mesa com o rei e faz parte de uma família, faz parte de um povo. E essa família é a família que Cristo Jesus está formando aqui na terra. E aí depois na outra parte do capítulo número 2, ele vai falar que Cristo, através do seu sacrifício na cruz, ele pega 2 povos distintos e une, e faz um único povo, derrubando a parede de inimizade que fazia separação entre um povo e outro, um povo que estava esquecido, um povo que não fazia parte da aliança. Agora, através do sacrifício de Cristo, essa mensagem, essa palavra, essa salvação, agora é também para os gentios, e nós somos os gentios. Mas agora não existe nem judeus e nem gentios, mas agora existe uma nova raça, uma nova humanidade, que foi vivificada por Cristo Jesus, através do sacrifício dele de Cristo na cruz. E aí eu até trouxe uma reflexão para os irmãos na célula, e eu disse: será que isso só acontecia no tempo do Velho Testamento? Separação entre um povo e outro? Nós vamos ver que parece que o povo que mais se divide são os cristãos protestantes. Tem uma igreja, um irmão não se dá com o outro, não sei o quê, não deu certo, né? Divide, abre um outro ministério.
O outro ministério não deu certo, não sei o que. Divide, abre outro ministério. E aí meio que fica uma rincha, um com o outro, que diz assim: na sua igreja tem doutrina? Na minha não tem, na minha pode isso, na minha não pode aquilo. O irmãozinho que está nessa igreja, vê um outro irmão passando lá do outro lado e vê que é de uma outra denominação, não cumprimenta com a paz do Senhor, porque disso parece que é alguma coisa diferente. Então isso não só acontecia no passado, mas isso é para que a gente saiba que não há distinção e não há diferença. Há um único povo, há uma única igreja. Nós temos que respeitar aqueles que estão em outra instituição. Nós temos que zelar, orar pela vida deles, como eles também devem orar para nós, porque afinal de contas, somos um único povo, levantados por Cristo Jesus. Nós temos que amar as igrejas, irmãos. Nós temos que amar as igrejas, seja ela A, B, C, D ou E. Nós nos alegramos quando a gente passa por aqui e nós vemos algumas pessoas congregando ali na frente, outras pessoas congregando na esquina, outras pessoas congregando ali, e nós pedimos: Senhor, derrama sobre eles palavra de conhecimento, sabedoria, faz com que seja uma igreja saudável, assim como a nossa também, porque não há rivalidades no reino dos céus, não há rivalidade, muito menos competição no reino de Deus e na sua amada igreja, porque afinal de contas a igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja é de Cristo Jesus. Ele é o dono da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Então nós encerramos o capítulo número 2, e hoje nós vamos entrar no capítulo número 3, abre comigo aí Efésios capítulo número 3, o título da minha Bíblia diz assim: o mistério da vocação dos gentios e o apostolado do Paulo, que vai do versículo 1 até o 13, e depois do 14 até o 21, tem um outro título que diz assim: a oração de Paulo pelos Efésios. Então esse capítulo 3, nós vamos usar o nosso encontro de hoje, o domingo hoje, para falar do capítulo 3 inteirinho, tá, irmãos? Nós vamos falar do capítulo 3 inteirinho. Então, eu vou falar, irmão, versículo a versículo, peço a sua paciência, sua colaboração, é importante nós falarmos versículo a versículo. Depois eu vou trazer alguns exemplos na prática, para que a gente possa entender um pouquinho melhor daquilo que o apóstolo Paulo está falando. Então, aqui nesse capítulo 3, ele é dividido em 3 sessões. Primeiro é o ministério revelado a Paulo, o mistério revelado a Paulo. Segundo, a comissão de Jesus Cristo, a igreja de Cristo Jesus. E por último, a oração de Paulo. Vou repetir: o mistério revelado a Paulo, a comissão de Jesus Cristo à sua igreja, e por último a oração de Paulo. Então o versículo número 1 ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, por esta causa. E que causa que é essa, irmãos? Por esta causa. Que causa é essa? O apóstolo Paulo está se referindo àquilo que ele falou no capítulo 2, os finais do versículo do capítulo 2, que ele foi pregar o evangelho para um povo que não estava naquela primeira aliança de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi preso por conta disso, de pregar o evangelho para os gentios. Foi por isso que ele foi preso. Então, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. E outra coisa, olha o detalhe: embora tenha sido Roma que tenha prendido o apóstolo Paulo, estava, mantendo ele em cárcere, o apóstolo Paulo não se sentia preso por Roma, não. Ele está dizendo: não, eu não sou preso de Roma, eu sou preso de Cristo Jesus. Eu sou preso de Cristo Jesus. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por vós, os gentios. Ele está dizendo: por conta de vocês, que eu sou prisioneiro de Cristo Jesus, e estou aqui. E no versículo 2 ele diz: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada graça de Deus. Deus derramou duas graças sobre a vida do apóstolo Paulo. A primeira graça que o apóstolo Paulo recebeu foi a graça de ter sido revelado todo o mistério para ele. A primeira graça que o apóstolo Paulo recebeu foi ter recebido de Deus esse mistério. E ele diz: essa graça
que me foi dada. A segunda graça que o apóstolo Paulo ele vai dizer é que é a graça de ensinar, a graça de passar adiante aquilo que ele recebeu de Deus. Primeira graça, ele recebe. Segunda graça, ele passa e ensina. E graça, irmãos, é favor imerecido. Você recebe sem ter feito nada para merecer isso. O apóstolo Paulo não fez nada para merecer essa graça, muito pelo contrário. Se ele fosse receber de acordo com a postura e com os atos dele, ele estava perdido. A mesma coisa de nós. Se nós fôssemos receber a retribuição pelos nossos atos, pelos nossos comportamentos, ai de nós, ai de nós. Então o Senhor derrama graça e misericórdia de nós, que é favor imerecido, independente daquilo que nós fizemos. Glória a Deus. Vocês estão comigo aqui em nome de Jesus? Nós estamos avançando, tá, irmãos? Nós estamos no versículo 3, vamos até o versículo 21. E aí ele continua: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Ele está dizendo que esse mistério que ele recebeu de Deus, irmãos, foi através de revelação. Ó, presta atenção aqui, ó, revelação. Lembra que eu expliquei para vocês? Lá no capítulo 2 ele diz assim, ó, eu oro a Deus, eu não cesso de clamar a Deus para que dê para vocês espírito de revelação. E aí vocês entendem, agora entendi. Quando a gente ia na igreja, com os irmãozinhos, as irmãzinhas, revelava a nossa vida, né? Eu chamo isso de um ministério Kodak. Você vai lá e o irmão revela toda a sua vida. Não é essa a revelação que ele está falando. A revelação que ele está falando, irmãos, é a revelação de você ter a compreensão daquilo que está escrito, daquilo que já foi falado. Não é que Deus não possa trazer uma palavra e uma antecipação da sua vida. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, ele usa o que ele quer, da forma que ele quer. Mas o que o apóstolo Paulo está falando sobre revelação é nesse sentido, de que você tenha um entendimento daquilo que já está escrito, que você aprofunde naquilo que está escrito. Irmãos, porque quem nunca já leu a Bíblia e não entendeu nada? A pessoa vai lá ler a Bíblia, a gente vai lá ler a Bíblia, e você olha e fala, mas e daí? Qual o sentido disso? Para que isso? O que está falando sobre isso? Sabe por quê? Não teve revelação. Não teve revelação. Então todas as vezes que você ler a palavra que você não entender, você tem que dizer assim, Senhor, eu não entendi. Me traz palavra de revelação. Revela a mim aquilo que o Senhor está escrevendo nas Escrituras. Isso é revelação. E o apóstolo Paulo está dizendo que esse mistério que ele recebeu, não foi ninguém que ensinou para ele, não foi ninguém que explicou para ele, ele recebeu direto de Deus, através de uma revelação. Maravilhoso é isso, né, irmãos? Maravilhoso. Agora, irmãos, nesse versículo, ele não conta em detalhes como é que foi que ele recebeu essa revelação. Mas nós já sabemos e já falamos disso, que Cristo Jesus apareceu para ele lá no começo, lá no caminho lá de Damasco. Ele apareceu para o apóstolo Paulo e já começou ali algumas coisas. O apóstolo Paulo ficou recluso 7 anos, aprendendo a palavra do Senhor, o Senhor explicando para ele diretamente. Nós vamos ver lá na carta aos Coríntios, que ele vai dizer assim, ó, eu conheço um homem, que se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, foi arrebatado até o 3º céu, e ele viu coisas inefáveis, que o homem não é nem lícito dizer, palavra inefável. Eu vi coisas que não tem nem como explicar, não tem como nem traduzir. Então foi daí que o apóstolo Paulo teve essas revelações, e ele diz no versículo 3, eu tive revelações desse mistério. No 4, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Por isso, quando vocês ledes, podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E aí, irmão, sabe que essa palavra mistério, lá no grego, lá no original, ela tem uma conotação um pouco diferente dessa que nós temos aqui no Brasil, né? Quando nós falamos em mistério, parece que é algo oculto, né? Algo misterioso, né? Se você for usar até o evangeliquez, né? O povo, né? O povo fala mistério, é o mistério de Deus. Mas aqui, essa palavra que ele está usando, é um mistério, algo que já foi revelado.
é algo que já foi instruído, é algo que Deus deixou à disposição dele, para que ele pudesse passar por nós. E abre lá, Efésios capítulo número 1, versículo número 10, diz assim a palavra do Senhor: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, na plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Vou ler mais uma vez: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação, na plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. O que foi revelado ao apóstolo Paulo de mistério, é que Cristo Jesus, ele quer unir todas as coisas nele, em Cristo Jesus, as que estão no céu e as que estão na terra. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Nós sabemos que a terra, ela foi invadida pela desobediência e pelo pecado. Nós sabemos que há muitas coisas aí no mundo, como tristeza, melancolia, raiva, assassinato, violência, todas essas coisas ruins e todas essas coisas de tristeza. Mas ele está dizendo assim, que Cristo quis congregar todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Então agora Cristo quer trazer as coisas dos céus, que lá não tem espaço para tristeza, para melancolia, para violência, para assassinato, para maldade. Lá só tem amor, esperança, alegria, felicidade, todas essas coisas. Ele quer trazer essas coisas para a terra. Ele quer convergir céus e terra no mesmo lugar. Aí você diz assim: Davi, impossível. Impossível. Impossível disso acontecer. Você não está vendo como é que está o mundo? Basta você ligar lá no Datena. Liga lá no Datena que você vai ver. Mas sabe qual que é o detalhe disso, irmãos? Para um mundo ainda, não é possível convergir todas as coisas dos céus na terra. Mas para aqueles que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador, já recebeu esse reino dele. Então dentro de nós é possível convergir todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Então você deve declarar isso na sua vida. Quando você vê que todas aquelas coisas do Datena estão acontecendo na tua casa e na tua família, você repreende e diz: não, em nome de Jesus, não, eu estou em Cristo Jesus, eu já recebi o reino dele, e ele diz que em Cristo Jesus, todas as coisas dos céus vão ser ajuntadas aqui na terra, e você clama por esse reino, e você clama por esse reino, e nós vamos clamar, e clamar, e clamar, e clamar, até Cristo voltar. Então o mistério é congregar, fazer todas as coisas convergir, em nome de Jesus, convergir todas as coisas, em Cristo Jesus. E sabe uma outra coisa que ele quer convergir? Passado, presente e futuro. Nós sabemos que Cristo, Deus, ele é atemporal. Para ele não tem diferença entre passado, presente e futuro. Para nós temos. Nós lembramos do nosso passado, o presente é o que nós estamos vivendo agora, e o futuro nós não sabemos. Mas para Cristo Jesus, tudo isso é a mesma coisa. Ele passeia entre passado e presente e futuro livremente. O nosso Deus é poderoso e maravilhoso, e ele quer convergir todas essas coisas. Uma outra coisa que Cristo quer convergir são esses povos. É esses povos, ele está dizendo para o apóstolo Paulo: Paulo, eu quero convergir, eu quero juntar esses dois povos que são extremamente inimigos. Eu quero juntar esses dois povos que não se bicam um com o outro, que não andam junto um com o outro, mas eu quero juntar tudo em um único povo. Eu quero convergir tudo isso em Cristo Jesus. Aí você fala assim: puxa, talvez isso é fácil, porque você não tem ideia de como que era judeu e gentil naquela época. Eu vou tentar mostrar para vocês como que era mais ou menos. Vocês viram que hoje em dia tem uma polarização na política. Tem os de extrema direita e os de extrema esquerda. Você acha que é possível você juntar um cara de extrema direita com um cara de extrema esquerda? Impossível. Sai faísca, os caras se batem, os caras se matam, os caras se ofendem. Mesmo que seja para o bem do povo, os caras não se juntam para fazer um trabalho político para abençoar o povo. Não se junta. Eles torcem um contra o outro. De direita, se o de esquerda ganhar, o de direita torce contra. Tomara que dê tudo errado. Tomara que dê tudo errado. E se o de direita ganhar, se o de esquerda ganhar, ele torce contra. Tomara que dê tudo errado. Tomara que dê tudo errado. Os caras não se juntam. É como Palmeiras e Corinthians. É como Flamengo e Vasco. Vocês já viram isso, essa rivalidade?
Você pega lá na Argentina, Boca Juniors e River Plate. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, e ele falou que morou na Argentina por um tempo. Ele falou que teve uma experiência de encontrar as duas torcidas, do Boca Juniors e do River Plate. Irmãos, o bicho pega. O bicho pega. Os caras não tem dó. É faca na caveira. O que nós vemos aqui de Palmeiras e Corinthians, que é muita destruição, ou lá no Rio, que é muita destruição, os caras lá são terríveis. Terríveis. Então é mais ou menos o que nós estamos falando entre os judeus e gentios. Mas Cristo está revelando para o apóstolo Paulo que nele é possível unir os dois povos. É como se a gente tivesse agora a paz entre torcedores do Boca e torcedores do River, torcedores do Palmeiras e torcedores do Corinthians. Eles deixassem tudo isso de lado e dizer assim: nada mais importa, somente a Cristo Jesus. É isso que Cristo Jesus quer fazer, e foi isso que Ele fez conosco, irmãos. Repara aí, ó, do seu lado aí, essa pessoa abençoada que está do seu lado aí, dá uma olhada. Olha, idade diferente, cultura diferente, pode ser que nasceu em outro estado, em outro país, em outro planeta. Não, outro planeta não, né, irmão? Todo mundo é daqui, né? Outro planeta não, né? São todos terráqueos, né? Todos terrenos. Mas pode ser que nasceu em outro estado, outro país. E olha que coisa maravilhosa. Agora estamos todos nós congregando junto. Agora somos membros da mesma família. Somos irmãos com o mesmo pai. E aí você pega um cara mais tímido, com um cara mais grosseiro. Você pega uma moça mais nervosa, com uma mocinha mais calma. Né, irmão? A mulherada deu risada, né? Porque vai ver que tem umas mulheradas meio nervosas aqui, né, irmãos? E aí, irmãos, Deus junta todo mundo. Converge todas as coisas em Cristo Jesus. Então esse é o mistério revelado ao apóstolo Paulo, de convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Então não há impossíveis para Deus. Não há relação nenhuma que Cristo Jesus não possa consertar. Não há relação nenhuma que o Senhor fica impossibilitado de agir ou de modificar. Lembra aquele ditado que existe no mundo? Pau que nasce torto nunca? Porque não conheceu o carpinteiro de Nazaré. O carpinteiro de Nazaré endireita qualquer pau torto, irmãos. Em nome de Jesus, endireita. Cristo Jesus convergir todas as coisas. E aí ele continua no versículo 5: o qual nos outros séculos não foi manifestado. Qual nos outros séculos? Lá no passado, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Se nós formos ler todo o Velho Testamento, nunca Deus revelou dessa maneira que Ele revelou para o apóstolo Paulo, para outras pessoas, desse mistério, de convergir todas as coisas em Cristo Jesus, tantas que estão no céu como que estão na terra, de unir povos, de unir pessoas. Nunca foi falado agora, através do apóstolo Paulo, em Cristo Jesus. E aí no versículo 6 ele continua: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Irmãos, o Evangelho é o único meio de juntar pessoas, unir pessoas como raças diferentes, culturas, povos, línguas, e até mesmo na instituição chamado casamento. Somente Cristo Jesus pode unir pessoas com povos, raças, línguas diferentes e até mesmo no casamento. O pastor Cláudio Duarte brinca que parece que Deus ele tem senso de humor, né? Porque ele decidiu unir um homem e uma mulher, com gostos diferentes, com características diferentes, unir os dois e colocar os dois para morar junto na mesma casa, né? E aí sai aquele monte de faísca. Mas, irmãos, em Cristo Jesus, isso é possível. Em Cristo Jesus, isso é possível. E aí você pega e sabe que com os iguais não nasce nada, mas com os diferentes nasce. Se você pega um homem e uma mulher que são diferentes, nasce vida. Se você pega casais homoafetivos, homem com homem, igual com igual, não dá nada. Se você pega um casal de homoafetivo, mulher com mulher, as duas são iguais, não dá
nada. Então só nasce coisas através dos diferentes. Em nome de Jesus, Cristo é maravilhoso. E aí no versículo 7 ele continua: do qual fui feito ministro. Ele está dizendo: eu fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. Então, o primeiro ele vai dizer, irmãos, aqui, do qual fui ministro. Isso quer dizer que isso é um privilégio. Para ele que recebeu essa revelação, para ele que está participando de tudo isso, isso é um privilégio. Como nós também, que hoje estamos participando desse reino e participando dos ministérios eclesiológicos, isso também é um privilégio para nós. Isso é um privilégio. O Senhor nos chama, nos condiciona, nos atrai para a gente participar dessas coisas, e isso é um privilégio. E aí ele continua terminando o versículo: que me foi dado segundo a operação do seu poder. Agora, que me foi dado, isso é uma responsabilidade. Foi chamado, é um privilégio, mas agora você está incumbido de uma responsabilidade. E essa responsabilidade é de passar para outras pessoas aquilo que te foi revelado. O apóstolo Paulo obtém uma revelação, esse mistério é a verdade, ele é a revelação, e agora ele se transforma em evangelho, que é uma boa notícia, e ele tem que contar essa boa notícia para as pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então, irmãos, o evangelho, a tradução disso, é uma boa notícia, mas para você contar essa boa notícia, você precisa explicar. Porque eu posso chegar, por exemplo, para o Joaquim e dizer assim: Joaquim, eu tenho um evangelho para você. Ou seja, eu tenho uma boa notícia para você. E aí o Joaquim vai ficar esperando eu contar qual que é a boa notícia. Ele vai falar: tá bom, Davi, então me conta qual que é o evangelho. Me conta qual que é a boa notícia. E aí eu posso dar várias boas notícias para ele, né? Posso dizer que eu vou ser pai, posso dizer que eu ganhei na Mega Sena. Não, na Mega Sena não, irmãos, né? Que eu não jogo, né? Mas posso contar uma boa notícia para ele. E no evangelho é a mesma coisa. Quando você vai pregar o evangelho para a pessoa, você diz assim: eu tenho uma boa notícia para te dar. Ela fala: tá bom, então me conta. E aí? Como é que você faz? Você precisa desenrolar o evangelho. Você precisa dizer que essa pessoa, com jeitinho, né, amor, ô, irmãos? Com jeitinho e com amor e com carinho. Você tem que explicar para essa pessoa que não é que ela é ruim, ela é pior do que ela pensa. Com jeitinho, você tem que falar para ela que ela não presta, que ela não vale nada, que ela é cheia de pecado, mas com jeitinho, entendeu, irmãos? Com jeitinho, com amor, com carinho, né? Porque as pessoas, elas sempre acham que são muito boazinhas, né? Você vai, o principal pecado das pessoas é do orgulho. Você vai pregar o evangelho para a pessoa e você tem que dizer para ela: a luz do evangelho, a luz das escrituras, onde tem luz, ele vai mostrar os defeitos. Você precisa mostrar para as pessoas os defeitos, os pecados, para que elas possam receber a Cristo Jesus. Mas aí a pessoa, né, sempre fala: não, mas é que eu não sou tão ruim assim, né? Eu trabalho de segunda a sábado, das 7 às 5, né? Eu sou honesto, pago as minhas contas tudo direitinho. Então as pessoas acham que não são ruins porque trabalham, né? E isso, meus irmãos, é somente mera, né, conveniência para elas. Mas espiritualmente falando, nós sabemos que nós lemos: uma pessoa que está sem Cristo Jesus, ela está morta, ela está em ofensas, em pecados, em delitos. Ela só sabe falar mal dos outros, ela só sabe pensar mal. Ela age, ela pensa, e ela precisa de Cristo Jesus. E a boa notícia para ela é que ela tem jeito, e ela tem esperança. Ele fala assim: o quadro para você é muito ruim, o quadro para você é crítico, você está à beira do inferno, mas há esperança para você, e essa esperança se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a esperança. E aí o apóstolo Paulo ficou incumbido de explicar esse mistério, explicar esse evangelho para as pessoas. No versículo 8 ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Ele começa o versículo dizendo que ele é o mínimo dos apóstolos. Mas, irmãos, o apóstolo Paulo era humilde, mas não começou tão humilde. Se você for ver lá no começo da caminhada dele, quando ele tem a conversão, que ele entrega a vida dele para Cristo, e ele começa a ter acesso à palavra, tem um momento que ele diz assim: cara, eu vou dizer para você, olhando para Pedro, olhando para Tiago, assim, para João,
Cara, eu não fico muito atrás desses caras não, eu estou ali, ó, em pé de igualdade com os caras. Os caras andaram com Cristo Jesus, mas obtive revelação. Então ele fala, eu não estou perdendo muito para esses caras não, estou aqui, ó, tete a tete com eles. Passado um tempo, que ele vai aprendendo mais a palavra, conhecendo mais a Cristo, olha o que ele vai dizer: a mim, o mínimo de todos os apóstolos. Ele volta atrás e diz assim, não, sabe o que é? É que eu estava pensando bem, eu não estou tete a tete com vocês não, eu estou muito lá embaixo, eu sou o mínimo de todos os apóstolos. E sabe por que ele reconhece isso? Porque foi dada a revelação para ele, da bondade, da grandeza, do amor, da salvação de Cristo Jesus. Quando ele olha toda essa bondade, quando ele olha toda essa salvação, quando ele olha todas essas riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus, ele olha para ele e diz assim, eu sou um lixo, eu sou o mínimo de todos os apóstolos, eu sou o mínimo de todos. Porque, irmãos, aquele que tem uma compreensão de quem é Cristo, aquele que tem uma compreensão exata do que Deus fez por nós, você fala, eu sou muito pequeno, e Deus muito grande. Mas às vezes o que mais passa pela nossa cabeça, né, irmãos, é que nós somos grandes, que nós somos super importantes, que nós somos os astros de TV, né? E quando eu falei daquele dia do universo, se nós formos nos comparar, irmãos, tem cerca de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, vivo. 7 bilhões de pessoas. O que nós seríamos perto de 7 bilhões? Um detalhezinho. E se nós formos falar de toda a humanidade que já passou por essa terra, que as pessoas estimam em cerca de 100 bilhões de pessoas, e nós estamos nos achando que nós somos o mais importante. Acho que não tem espelho em casa, né, irmãos? A gente não tem espelho em casa. Nós não somos o centro das coisas. O centro de todas as coisas é Cristo Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. E aí ele continua, né? De anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. Lembra que eu falei para vocês que o apóstolo Paulo ele é hiperbólico? O que é hiperbólico? São aquelas pessoas que aumentam as coisas. Lembra que eu dei o exemplo aqui de pessoas que aumentam, né? Eu até falei do Tiago, né? O Tiago aumenta todas as coisas. Ele vê uma moto e ele fala, nossa, mano, você viu aquela moto? Que moto louca, mano, muito louca. E o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Quando ele vai falar das coisas de Cristo, ele sempre aumenta. Mas o aumentar dele não é mentira. O aumentar dele é verdadeiro. Então ele está dizendo aqui que as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. As riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. É impossível, irmãos, nós, seres humanos, compreender a totalidade dessas riquezas. De toda essa bondade, de todo esse amor, de todo esse esforço, de todo esse plano de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. A nossa mente não consegue alcançar essas riquezas incompreensíveis. Por isso que ele diz que são riquezas incompreensíveis. E no 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério. Demonstrar, irmãos, tornar visível, sair do espiritual para tomar uma forma física. Então tudo isso que Deus fez, Ele planejou na eternidade e na vida espiritual, e agora Ele está demonstrando, Ele está tornando visível através da igreja. Todas essas coisas agora estão tomando forma através da igreja. Ele está demonstrando através da igreja as riquezas incompreensíveis de Cristo Jesus. 10. Para que agora pela igreja a multiforme e sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Para que agora pela igreja, diga aqui, irmãos, pela igreja, seja conhecido a multiforme e sabedoria de Deus. Então o que ele está dizendo? Que Deus tem uma multiforme e tem uma sabedoria. E Ele quer mostrar essa multiforme e essa sabedoria para as potestades, para os anjos, através da igreja.
Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra multiforme, irmãos, lá no original, o pessoal vai trazer uma tradução parecida com, vocês já viram aqueles tapetes persas, aqueles tapetes indianos, que eles têm um monte de formato e eles têm um monte de cores? Vocês já chegaram a ver esse tipo de tapete? Já chegaram? Meninos, vocês conseguem aí na mídia? Mateus, coloca para mim aí, tapete, sei lá, persa, né? Tapete exclusivo, sei lá. Se você conseguir, você coloca para nós aqui. E aí veio na minha mente, irmãos, algo que eu sempre gostei muito, irmãos, de passarinho e de aves. Eu gosto muito de ver araras, essas coisas, né? Eu gosto muito disso. E aí o que me veio na cabeça é a multiforma de Deus, por exemplo, nas aves. Sabe esses periquitinhos australianos que o pessoal cria? Olha que maravilha que são aqueles periquitinhos australianos. Tem verde, tem branco, tem amarelo, tem azul. Olha lá, pega qualquer um desses aí, Mateus, clica nele aí, ó. Irmãos, dá uma olhada nesse tapete. Olha como que é o desenho dele. Essa multiforma, nós podemos traduzir, são esses desenhos, são essas cores. Olha quantas cores tem, olha quantos formatos tem. Essa multiforme sabedoria de Deus. Mateus, coloca aqui, periquita australiana aqui para a gente ver. Então, irmãos, essa multiforme sabedoria de Deus são coisas assim, que a gente ora e a gente se admira. Mas isso daí não traduz o que é, viu, irmãos? Isso não chega nem perto do que é. É só para que a gente possa ter uma noção. Multiforma, né? E sabedoria de Deus. Isso é só para a gente ter um insight do que é. Agora ele está dizendo que Deus tem essa multiforma. Olha lá, irmãos, ó, dá uma olhada nisso. Que coisa mais linda. Se liga. Olha lá, olha as cores dele. Olha essa parte rajadinha de branco e preto ali no azulzinho. Olha lá. Aí você pega o verde, é periquito também. Tem já outra cor, já tem outro rajado, já tem outra forma. Multiforma e sabedoria de Deus. Agora ele está dizendo que ele quer que essa multiforma, essa sabedoria de Deus, não é revelada, ela seja usada pela igreja. Para quê? Para ser demonstrado. Olha só no final do versículo, olha que coisa surpreendente, irmãos, olha só. Que seja conhecido dos principados e potestade no céu. Deus quer que a multiforme sabedoria dele seja expressa pela igreja e que essa multiforme sabedoria que é expressada pela igreja, os anjos e as potestades nos céus ficam assistindo. Olha que coisa maravilhosa! Deus dá uma revelação pelo apóstolo Paulo, revela o seu mistério através de uma revelação. O apóstolo Paulo agora pega essa revelação e através da palavra, através do evangelho, explica para nós. E nós que somos a igreja, que pegamos essa palavra e a revelação do apóstolo Paulo, nós traduzimos isso em sabedoria, multiforma de Deus, e visivelmente nós demonstramos para os anjos e potestade no céu. E aí, os anjos e as potestades no céu, aí linda, você falou que não falava dos anjos? Ela falou, Davi, mas ninguém fala dos anjos na igreja. Eu vou falar agora. E aí os anjos, lá nos céus, glorificando a Deus, eles veem a multiforme sabedoria de Deus expressada pela igreja e glorificam a Deus. Glória a Deus, hosana nas alturas, hosana ao grande rei, hosana nas alturas, aleluia, Deus todo-poderoso, santo, santo, santo e santo. Agora vocês sabem o que seria a multiforme sabedoria de Deus? A palavra de Deus diz assim, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém. Lembra que eu falei para vocês, um mundo caótico, um mundo cheio de desgraça, um mundo cheio de problemas. Agora a multiforme sabedoria de Deus está com a igreja, e a igreja vai de encontro a isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Esses dias eu estava assistindo um documentário sobre o ataque das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, World Trade Center, dia 11 de setembro, era isso? 11 de setembro, irmãos? Olha só, um entendimento que eu tirei disso. Olha só, aqueles aviões batem na torre, uma torre desaba, a outra torre desaba, as pessoas não estão entendendo exatamente o que está acontecendo, está tudo desabando, está tudo caindo, está tudo se quebrando, está tudo morrendo, as pessoas estão correndo para fora, as pessoas estão tentando fugir daquela desgraceira toda, e aí vem pessoas do corpo de bombeiro, da polícia, da brigada de incêndio,
Enquanto todos estão correndo para fora, os caras estão correndo para dentro. O povo, a multidão, salve-se quem puder, vamos correr, vamos embora. E aí vem os caras, corpo de bombeiro, os policiais, e os caras estão entrando para dentro, velho. Isso é a igreja. Enquanto está todo mundo correndo para fora, irmão, nós estamos correndo para dentro. Nós estamos correndo para dentro do caos. Nós temos patente de Cristo Jesus. Nós estamos indo lá para salvar vidas. Nós estamos indo lá para resgatar. Nós estamos indo lá para dar as mãos. Só que tem um detalhe: num desses salvamentos, numa dessas vidas que você vai salvar, você pode morrer. Isso é o Evangelho. Isso é a multiforma e sabedoria de Deus. Renunciar à sua própria vida para que outras pessoas possam ter vida. Para que outras pessoas possam ter vida e vida em abundância. É quando você abre mão da sua vida e diz assim: Senhor, faz da minha vida tudo o que tu quiseres. Usa a minha vida para que eu salve outras vidas. Isso é a igreja indo para o meio do caos. Glória a Deus. Irmãos, estamos na metade, em nome de Jesus, hein? Estamos na metade, estamos caminhando. No 11 ele diz assim: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Propósito de Deus: convergir todas as coisas, unir todas as coisas, tantas que estão no céu como estão na terra, dos dois povos fazer um único povo, ajuntar todo mundo, levar a mensagem de esperança, salvação, remissão dos pecados e salvação. E ele está dizendo assim: e fez em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo Jesus não só deu uma ordem, Cristo Jesus cumpriu isso junto conosco. Ele não foi um Deus que ficou lá de cima do trono só olhando. Ele disse: não, eu vou participar desse mistério e dessa obra. E ele vem e participa conosco. Passou pelas mesmas dificuldades que nós: aflições, fome, doença, perseguições. Ainda vou dizer para você o seguinte: ele sofreu muito mais do que nós. O sofrimento que nós passamos nessa terra, mas não é nem 1% do que Cristo Jesus passou. Cristo Jesus era santo e era chamado de endemoniado. Cristo Jesus era verdadeiro e era chamado de mentiroso. Era espancado porque estava curando vidas. Era maltratado porque estava pregando a verdade. E nós não chegamos nem perto disso, irmãos. O nosso sofrimento não chega nem perto. Porque quando às vezes as pessoas nos perseguem e falam que a gente é mentiroso, às vezes é verdade, está mentindo não, nós somos mesmo. Na pessoa às vezes fala alguma coisa mal da gente, é que ela está mentindo, não, ela está falando a verdade. Essa é a grande diferença nossa para Cristo Jesus. Então às vezes você fica chorando lá: mas é injusto isso comigo, mas é injusto isso comigo. Você já parou para fazer uma reflexão da sua vida, para ver se realmente isso é injusto mesmo? Você já parou para analisar se o que estão falando realmente não é verdade? E ao invés de você reclamar deles, você tem que pedir ao Senhor para mudar a sua vida? Será que o problema não é você, em vez de ser o outro? Em nome de Jesus, Pai. E aí Cristo Jesus participa dessas revelações, participa conosco, com o seu sofrimento, com a sua vida. E no 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. 4 palavrinhas: ousadia, acesso, confiança e pela fé. Ousadia, a palavra de Deus diz que os tímidos não herdarão. Vou começar de novo: os tímidos não. Aleluia. Então aquele irmãozinho que é introvertido, aquele irmãozinho que não fala nada, aquele irmãozinho que tem um pouquinho de vergonha, quer dizer que ele não vai herdar o reino dos céus? Não. A palavra tímido está dizendo que é aquelas pessoas que se envergonham de falar desse evangelho. As pessoas que têm o conhecimento, sabem, já ouviram e não querem passar adiante. É isso que a palavra de Deus diz que é o tímido. Aquela pessoa que não vai até a outra pessoa e não fala das insondáveis riquezas de Cristo Jesus. Então ele está dizendo: nós temos que ter ousadia.
ousadia, irmãos, para poder ir lá e pregar a palavra, ousadia para poder falar da multiforme sabedoria de Deus, as riquezas de Cristo Jesus para as pessoas, para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que haja famílias restauradas. O Senhor conta com a nossa igreja para ir para essas pessoas. Ele conta com todos nós para que nós possamos levar essa palavra e essa mensagem. Ousadia. Outra palavra, acesso. Acesso. Nós temos acesso a Deus Pai Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Vocês já ouviram falar de um caminho de Compostela? Começa lá na França, vai até a Espanha, na igreja de Tiago de Compostela. É um caminho, irmãos, que o pessoal faz ele a pé, e é um caminho extremamente longo, e as pessoas dizem que esse caminho ele é místico, que ao você fazer essa trajetória, esse caminho, você tem experiências com OVNIs, extraterrestres, que coisas acontecem, que pessoas falam com você, que você obtém resposta. Eles acreditam que esse caminho, ele é místico, que todas essas coisas acontecem. E aí olha só que coisa maravilhosa. Tem um casal de missionários que montou um acampamento no meio desse lugar chamado Caminho. Nesse caminho para Compostela, montaram um acampamento. Porque a viagem é longa, de a pé, e as pessoas param para descansar. E eles são cristãos. E aí quando a pessoa passa por lá, ela tem um momento ali de descansar, eles servem um cafezinho, eles com muito amor falam da palavra de Cristo Jesus para as pessoas. E esse casal contou um testemunho maravilhoso, que um dia chegou um rapaz naquele lugar lá, e muito cansado e tal, e aí contou a história dele, o rapaz pregou o evangelho para ele, pregou a mensagem de Cristo Jesus, ele foi dormir, foi descansar, para que no outro dia ele pudesse seguir a caminho. E aí, naquele lugar tem lá um livro lá que você tem nos hotéis, né, que você pode deixar lá um recado, né, uma sugestão, uma reclamação. E aquele rapaz escreveu algo para ele e disse assim: ó, muito obrigado pela mensagem que você passou para mim, muito obrigado por aquilo que você me ensinou, e hoje seria a 29ª vez que eu faria esse caminho. Ele passou por lá 28 vezes. Aquele seria a 29ª vez que ele estaria passando por aquele caminho, buscando respostas, buscando se encontrar, querendo saber o que ele precisava fazer, para onde ele ia ir. Pessoa extremamente perdida, 29 vezes passando por aquele lugar. E ele diz assim: mas através da sua vida, eu estou voltando para trás, porque agora eu entendi quem é o caminho. O caminho é Cristo Jesus. E ele volta para trás, e ele diz: eu volto para trás porque eu tenho muita coisa para fazer, relacionamento para restaurar, pessoas para procurar. E ele diz: agora sim eu encontrei o caminho. E as pessoas perguntam para eles lá assim: mas que engraçado, vocês não cobram pela hospedagem, vocês não cobram pelo cafezinho, vocês não cobram por nada, quem é que mantém isso aqui? E eles respondem: quem mantém isso daqui é o caminho. Quem mantém isso daqui é o caminho. E muitas pessoas são impactadas por isso, irmãos. Então, ousadia, acesso a Jesus Cristo, confiança. O Senhor já nos deu provas infalíveis do seu amor por nós. Temos que ter confiança. Irmãos, Ele não poupou nem o seu próprio filho em favor de nós. O que mais Ele poderia fazer? Ele já fez tudo, Ele já fez o máximo, não tem mais nada que Ele possa fazer. Temos que ter confiança. Esse Deus é confiável, esse Deus Ele é fiel, Ele é digno. Ele não poupou nem o seu próprio filho, Ele não poupou nem Ele mesmo passar vergonha. Imagine o Deus criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, o Deus do impossível, que manda e todo mundo obedece, agora está no formato de homem, levando bofetada na cara, levando gusparada na cara. Ele não poupou nem a Ele mesmo, por amor de nós.
confiança. Temos que ter confiança nesse Deus. Pela fé. Lembra do capítulo da fé dos Hebreus? Pela fé, os antepassados alcançaram misericórdia. Fugiram a fio da espada. Fizeram proezas. Pela fé. Pela fé. E aquele que não tem fé, peça ao Senhor, que Ele dá liberalmente àquele que pede. Pela fé. Em nome de Jesus. Versículo 13. Portanto vos... Aí o apóstolo Paulo parece que muda um pouco agora o teor da conversa. Ele diz assim, portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Não desfaleçais nas minhas tribulações. Parece que o povo estava desanimando. Parece que o povo estava querendo desistir, porque o apóstolo Paulo estava preso. Ele falou, não irmãos, por favor, não façam isso. Não desfaleçam nas minhas tribulações, mas continuem, sejam perseverantes, ousadia, confiança, pela fé, continuem. Por causa disso, no 14, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora, irmãos, o apóstolo Paulo começa a sua oração. Alguns vão dizer que essa é a maior oração de toda a Bíblia. Uma das maiores, só perde para a oração de Cristo Jesus no Getsemane. Mas agora ele começa a orar e interceder para que os irmãos não desfaleçam, não desistam, não parem. E ele diz assim, eu me ponho de joelhos por vocês. Já lá no outro capítulo a gente leu que o apóstolo Paulo está dizendo assim, eu não cesso de orar por vocês. E agora ele ora de novo, ele fala assim, eu me ponho de joelhos. Ele está escrevendo a carta e ele fala assim, eu paro de escrever a carta e eu me ponho de joelhos para poder orar para vocês, para que vocês não desistam, não desfaleçam. Irmãos, para o judeu ouvir isso, judeu não ora em joelhos, judeu só ora em pé. Judeu só ora em pé. Mas para nós os cristãos, orar de joelhos é uma forma de se submeter a Cristo, uma forma de humildade, é uma forma de se desarmar, é uma forma de clamar ao Senhor. Nós vamos ver Pedro orando de joelhos na menina que estava morta. Nós vamos ver Salomão orando de joelhos. E nós vamos ver Cristo Jesus no Getsemane, ajoelhado e orando, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, entretanto, que não seja a minha vontade que seja feita, mas a sua vontade que está nos céus. O apóstolo Paulo de joelho orando. E aí ele diz assim, do qual toda a família nos céus e na terra tome o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Lembra do poder? Eu já expliquei para vocês. O poder é aquele poder que ressuscitou Cristo dos mortos. É muito poder, ressuscita Cristo dos mortos. Esse poder que ressuscita Cristo dos mortos está habitando dentro de nós. E ele diz assim, vocês têm que clamar por esse poder, para que haja restauração no seu homem interior. Irmãos, nós passamos por várias dificuldades nas nossas vidas, vários tempos nas nossas vidas, e tem tempo que você não entende nem você mesmo. Tem tempo que você olha no espelho e fala, eu sei quem eu sou, não sei para que eu vim nessa terra, eu não sei para que eu existo, nada na minha vida dá certo. Você não se entende com você mesmo, mas ele está dizendo assim, ora para o Senhor, porque esse poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o poder que restaura o seu homem interior. Então, irmãos, nós temos esse poder dentro de nós para restaurar a nossa vida. E nós temos que fazer isso quando? Sempre. Sempre orando no Espírito para que seja renovado esse homem interior. E no 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigados e fundados em amor. A base do Evangelho, a base do cristianismo, irmãos, é amor. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13, de 1 ao 7, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia
e confessasse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, não seria, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com a indecência, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é a base do cristianismo, essa é a base daquilo que nós acreditamos e que nós seguimos, que o amor vence todas as coisas. E no 18 ele diz assim, já estamos indo para o final, tá, irmãos? Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. E depois no outro versículo ele diz, e o amor de Deus. Então assim, eu entendi, irmãos, antigamente que ele estava falando da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor de Deus. Mas vejam que tem a letra E que faz a separação. Então o que ele está dizendo? Que seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, que é o conhecimento do Evangelho. Que vocês saibam, compreendam qual que é essa largura, esse comprimento, essa altura e essa profundidade do Evangelho de Cristo, das riquezas insondáveis de Cristo, da multiforme sabedoria de Deus. Conhecer o Evangelho na sua totalidade. Conhecer o Evangelho não só através da informação, lembra? O conhecimento através da informação, mas o conhecimento através da intimidade. O conhecimento através da intimidade. Eu vos conheço porque vocês são íntimos de mim. Eu vos conheço porque vocês são os meus amigos. E eu não chamo mais vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigos. Amigos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. E no 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo, irmãos, ele é incomparável e inexplicável. Você não vai conseguir entender nunca o amor de Cristo. Você vai se esforçar, você talvez chegue perto disso, mas você nunca vai entender. O amor de Cristo é sem limite. O amor de Cristo é sem limite, é incondicional, ele é sobrenatural, ele é fora do comum, ele é anormal. Nós, seres humanos, pecadores, não conseguiremos entender na totalidade qual é o amor de Cristo. Então o que a gente faz? A gente desfruta, mesmo sem entender. Lembra daquele louvor do Thales? Mesmo sem entender, eu te amo. Mesmo sem entender, eu te desejo. Mesmo sem entender, eu presto culto ao Senhor. Em nome de Jesus. E a palavra do Senhor diz assim lá em Isaías, capítulo 49, do 14 ao 16. Porém Sião diz, jamais desamparou o Senhor, e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esqueça dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Então ele está dizendo assim, é possível uma mãe abandonar seu filho? Sim, nós vemos isso o tempo todo. É possível um pai abandonar seu filho? Sim, e olha que o amor de mãe é grande, olha que o amor de pai é grande, mas pode acontecer. Agora Deus está dizendo assim, agora pode Deus abandonar seu filho? Não. Pode. E o que nos separará do amor de Cristo? Absolutamente nada. Nem saúde, nem falta de saúde, nem dinheiro, nem falta de dinheiro, nem potestade, nem anjos, nem dominadores, e nem o pecado pode separar aqueles que estão em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E no penúltimo versículo ele diz, ora, aquele que é poderoso, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Deus é todo poderoso para conceder tudo aquilo que nós pedimos e até aquilo que nós não pedimos, mas nós somente pensamos. Através do quê? Através do poder que opera em nós. Através do poder que opera
em nós. Agora nós temos que fazer uma reflexão de toda a oração que nós fazemos. Essas orações que nós fazemos pedindo as coisas, ela é só para mim? Ela é individualista? Ela é para o meu eu? Ela é hedonista? Se for, irmãos, está fora do contexto, está fora do evangelho. Mas se a sua oração for por vidas, por salvação, restauração, multiplicação do evangelho, há um poder dentro de Deus que vai atender a sua oração e até aquilo que você pensa. Oração parecida com Paulo. Você pouco vê o apóstolo Paulo orando, pedindo as coisas para ele. Ele estava preso, ele podia muito bem orar e dizer assim: Senhor, me tira dessa prisão. Você não vê em momento nenhum ele dizer isso. Ou você não vê também ele fazendo um apelo para os irmãos e dizendo assim: irmãos, se reúnam na igreja de vocês aí, se reúnem na nossa igreja, levantem um clamor para que eu possa ser livre. Você não vê? Ele não está pedindo coisas para ele está pedindo sempre coisas para os outros, para a comunidade, para o corpo de Cristo, para o próximo, para que dê glória a Deus, somente a Ele glória, somente a Ele glória. Essa era a oração de Paulo e essa é a oração que nós deveríamos fazer. Temos necessidade? Temos, mas todas as coisas vão acontecer conforme a vontade de Cristo Jesus. Aqueles que cuidam das coisas do Senhor, aqueles que participam do seu reino, aqueles que se preocupam com vidas, o Senhor Cristo Jesus está cuidando de você. Será que Deus não sabe daquilo que nós precisamos? Nós temos que falar para Ele. Nós temos que falar para Ele. Nós temos que ensinar para Ele como é que é ser Deus. De maneira nenhuma. E aí no 21, para encerrar, ele disse: a esse Jesus, glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, nessa, nas próximas, para todos sempre. Amém. A Ele seja glória. Irmãos, talvez você tenha ouvido essa palavra, essa mensagem. É um capítulo longo, muitos versículos, alguns termos, algumas doutrinas, e você fala assim: puxa, Davi, eu não entendi totalmente o que você falou. Eu quero dar um exemplo e colocar isso na prática para que você possa ter um bom entendimento. Há um testemunho de uma moça, uma jovem. Ela nasceu num lar comum, um pai e uma mãe, eles não eram cristãos, e por uma fatalidade da vida, ela veio a perder os seus pais, tanto o pai como o irmão, como a mãe. E ela era criança. Como ela ficou órfã de pai e de mãe, uma tia adotou ela, pegou a guarda dela para poder cuidar dela, ela sendo criança. Quando ela estava sendo criada por essa tia, o tio dela violentou ela, abusou dela, não uma vez, várias vezes, ao longo do crescimento dela, na infância e na adolescência, até a entrada da juventude. E ela seguiu o caminho dela. Ela saiu daquela casa, arrumou trabalho e seguiu a vida dela. Mas aquilo ali destruía a vida dela. Ela tinha algo dentro dela que não se resolvia, ela tinha algo dentro dela marcado que ela não conseguia resolver. Frustrada, não conseguia se dar bem em relacionamento, não conseguia ter uma amizade saudável com as pessoas, tinha problema em todas as áreas da vida dela, por conta dessa marca do passado que houve na vida dela. E é como nós vemos na palavra, há essa destruição nos lares, há essa destruição nas vidas. Esse é apenas um caso, mas tem inúmeros casos, onde a vida da pessoa está totalmente destruída, onde a vida das pessoas, irmão, abaixa o meu retorno aqui, onde a vida das pessoas foram criadas algumas coisas que destruíram a vida delas. Essa é a mensagem que o apóstolo Paulo estava falando, dessa destruição, dessa tristeza, dessas mazelas, dessas perseguições, de toda essa desgraça. Nós fomos fazer uma visita para um casal que nos pediu socorro na zona leste de São Paulo. E quando nós chegamos lá, que nós fomos ouvir o casal, eu me deparei com uma situação dessa. A mulher falou um monte de problema, um monte de desgraça. Foi a vez do homem falar um monte de problema, um monte de desgraça.
eu disse: Senhor, o que eu faço? E o Senhor dizendo assim: calma, não se assusta. Isso é o resultado de uma vida sem Deus. Essa é o resultado de uma vida de alguém que não se prostrou ante a mim. Então o problema deles não está no casamento. O problema deles não é o casamento. O problema deles é que eles nunca entregaram a vida deles para Cristo. O problema deles é que eles, ao longo desses anos, eles nunca tiveram tempo para Deus. Ao longo desses anos, eles nunca buscaram a Deus. E chegaram nessa situação desesperadora, como ficou a situação dessa menina. Mas nós usamos aquele versículo de transição. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor, transforma vidas, restaura vidas. E aquela menina contando que ninguém trouxe para ela uma mensagem, uma palavra de esperança nem nada. Ela sofria calada e era retraída e não ouvia as pessoas. Mas um belo dia, pastor, ela tomando banho, ela teve uma revelação com o apóstolo Paulo. Ela foi tocada pelo Espírito de uma maneira que ela disse assim: eu não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser transformada, eu quero ser restaurada, eu quero ser salva, e eu quero ser livre desse passado horrível. E se o passado não dá para voltar, para mudar, o presente e o futuro dá. E ela disse: eu quero ser diferente. Porque embora ela tenha sido abusada, isso é terrível, mas ela também comete o pecado de raiva, de vingança. Mas ela disse: eu também não quero isso para a minha vida. E ela entrega a vida dela para Cristo e vai para uma igreja. Começa a ser acompanhado pelas pessoas, começa a ter comunhão com os santos. A vida está melhorando, ela está sendo restaurada, ela está sendo tratada. Quando ela menos espera, quem chega naquela igreja? O tio dela, o abusador. Porque o abusador também, embora tenha cometido esse pecado e esse delito, isso é um crime, mas ele também entendeu. Ele também quer perdão, ele também quer restauração. E nós achamos que somente as vítimas querem restauração, mas também quem fez esse tipo de coisa também quer restauração. E Deus, como nós falamos aqui, Ele não faz distinção de pessoas. Ele quer pegar os dois povos, Ele quer pegar o abusador, Ele quer pegar a vítima, e Ele quer convergir todas as coisas em uma só, e dizer assim: agora eu só quero um homem, uma humanidade, uma pessoa restaurada pelo meu poder e pelas insondáveis riquezas de Cristo. E no dia de ceia, aquele homem vai até ela e diz assim: me perdoa por aquilo que eu fiz com você. Eu sei que eu não consigo voltar mais no passado e restaurar, mas daqui para frente eu quero ser uma pessoa diferente. E ceia com ela, e ela perdoa ele. E agora, onde abundou o pecado, superabundou a glória de Cristo. E aí, quando eu me deparei com aquela situação daquele casal, eu falei: Senhor, e agora o que eu faço? Choro, me descabelo, vai dar esse nó, como é que vai tirar esse nó daqui, Senhor? Calma. Calma. Todas as coisas estão no controle dele. E aí olha só, irmãos, que coisa interessante. Nós estamos estudando com os jovens os 10 mandamentos, que são parâmetros para a vida. E nós estamos no mandamento número 6. É um versículo bem curtinho, está lá em Êxodo, capítulo 20. Diz assim: não matarás. Simples. Não matarás. Quem aqui sabia que é proibido matar? Todo mundo, né, irmãos? Todo mundo sabia, não pode matar. Só que existem 3 tipos de morte. Nós podemos matar uma pessoa emocionalmente. Quando você briga com aquela pessoa, tem uma raiva, uma angústia dela, e você diz assim: para mim você morreu. Uma morte emocional. Você pode ter uma morte espiritual. A palavra de Deus diz, né? Jesus diz assim: ai daquele que fizer um pequenino meu tropeçar. Seria melhor que ele amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse dentro de um oceano. Ai daquele que fizer um pequenino do Senhor tropeçar. Morte espiritual. E óbvio, a morte física. Não pode matar. Não pode tirar a vida das pessoas.
Mas o que Deus também quer dizer com esse versículo, não matarás, é que há possibilidade de matar, mas há possibilidade de viver. Então ele está dizendo assim para nós, assim, olha, que não saia da boca de vocês palavra de morte, mas palavra de vida. E aí eu comecei a entender e falei, e o Senhor diz assim, ó, profetiza na vida deles, amor, carinho, sabedoria, respeito, revelação da palavra, restauração, salvação. E é assim que nós vamos fazendo, soprando palavra, anunciando o evangelho, dizendo, Cristo pode, Cristo pode, Cristo pode, Ele é rico em misericórdia, com seu muito amor Ele restaura, com seu muito amor Ele salva, não há impossíveis para Deus, Ele endireita qualquer pau torto, Ele coloca qualquer família no lugar. E nós estamos orando por essa família, estamos orando para que agora o Espírito Santo de Deus seja corroborado dentro deles, para que eles sejam restaurados, o homem interior deles. E para que eles percebam que sem Deus eles não são nada, que sem Deus não há casamento, que sem Deus não há vida individual, que sem Deus não há absolutamente nada. Ele é fonte da vida, Ele é água da vida, Ele é pão da vida. Água para matar sede, pão para alimento. Irmãos, foi assim que Deus fez conosco. Então pega toda essa mensagem que eu falei, que eu expliquei, e guarda no teu coração. Porque as insondáveis riquezas de Cristo está na ponta da nossa língua e na nossa mão, para levar vida para as pessoas, e para que a gente faça uso delas também na nossa vida. Não podemos deixar as coisas já chegando nas nossas casas e nós dizer que é normal. Não, não é normal. Nós fomos salvos, nós somos libertos. Há um reino de Deus sobre as nossas vidas. Devemos clamar a esse Deus e a esse Cristo Jesus, que deu poder e autoridade para a igreja. Vocês entenderam? Em nome de Jesus.